Olha só que doideira. E se a matemática que a gente usa para entender buracos negros fosse a mesma que ajuda a achar a pizzaria mais próxima no celular? Parece que não tem nada a ver, né? Mas hoje a gente vai ver que tem, e muito. Pois é, a pergunta soa absurda, eu sei. Relatividade geral, a obra-prima do Einstein, com o mapa do celular? Mas acredite, a conexão existe, e a resposta está numa matemática que é assim, elegantíssima. Bora mergulhar de cabeça nessa história. Então, para a gente entender como isso é possível, a gente precisa voltar no tempo e olhar para dois problemas que, à primeira vista, não têm absolutamente nada em comum, separados por mais de 100 anos, mas que, no fundo, dividem a mesmíssima solução genial. Então, de um lado, lá em 1915, a gente tem o Einstein, sabe, quebrando a cabeça. A física do Newton era ótima, funcionava para quase tudo, mas tinha um probleminha com a órbita de Mercúrio que ninguém conseguia resolver. Agora, corta para hoje. A gente tem a galera de inteligência artificial lidando com um problema gigantesco. Para um computador conseguir entender uma frase simples, ele precisa de uma lista de tipo 768 números. É absurdo. É como precisar de um caminhão inteiro para levar um post-it. E é aqui que está o pulo do gato, a grande virada de chave. A solução tanto para o Einstein quanto para a IA não foi, sei lá, mais força bruta, mais poder de computação. Não era sobre ter um computador mais rápido ou um telescópio maior. A sacada genial foi outra. O problema não era de física ou de computação, era de geometria. Eles estavam olhando para o mapa errado, simples assim. Isso mesmo, a grande heroína dessa história toda é ela, a geometria, a matemática que estuda as formas e os espaços. Pensa assim, ó. O espaço que a gente aprende na escola, o tal do euclidiano, é como se fosse o chão de um armazém gigante, totalmente plano. Para organizar livros ali, você só vai botando um do lado do outro e vai precisando de mais e mais chão. Ele cresce de um jeito linear, sabe? Agora, imagina o espaço hiperbólico. Ele não é um chão, ele é mais como uma árvore que não para de crescer. Para cada galho, nascem vários outros, e para cada um desses, mais um monte. O espaço para guardar as coisas cresce de forma exponencial. A própria estrutura de organização, tipo ciência, que se divide em física, que se divide em quântica, já está embutida na forma do espaço. Tá, mas como é que a gente mede distâncias num lugar maluco desses que se curva o tempo todo? É aí que entra uma ferramenta poderosíssima chamada tensor métrico. Pensa nele como se fosse o manual de instruções da sua régua. Para cada pontinho do espaço, esse manual diz para a régua se ela tem que esticar ou encolher. É basicamente o DNA do espaço, ditando as regras do jogo em qualquer lugar. E é aí que a mágica acontece de verdade. Nesse espaço hiperbólico, quanto mais longe do centro você vai, mais o espaço se estica. Um passinho que você dá lá perto da borda pode ser o equivalente a andar quilômetros e quilômetros no centro. É uma ideia maluca, né? Você tem um espaço infinito, com todas as possibilidades que isso implica, tudo contido dentro de uma área finita. É de explodir a cabeça. Beleza. Agora que a gente entendeu essa ideia de espaços que se curvam, a gente pode finalmente ligar os pontos. Chegou a hora de conectar a órbita dos planetas com o significado das palavras. Aí vem a pergunta: qual é o caminho mais curto no espaço desses? Bom, não é uma linha reta como a gente conhece, é uma geodésica. O melhor exemplo é a rota de um avião. Se a gente olha no mapa plano, parece que o avião está fazendo uma curva enorme, mas se a gente pega um globo, vê que aquele arco é, na verdade, a menor distância possível entre os dois pontos. E é aqui, nesse exato ponto, que as duas histórias se cruzam de vez. O que o Einstein sacou foi que a gravidade não é uma força puxando os planetas. Na verdade, os planetas estão só seguindo o seu caminho natural, o mais reto possível, a geodésica, num espaço-tempo que foi deformado, curvado, pela massa do Sol. E a IA faz a mesmíssima coisa. Palavras como gato e felino não são puxadas uma para perto da outra por alguma força mágica. Elas simplesmente estão em pontos próximos nesse grande mapa de significados, e o caminho mais curto entre elas é uma geodésica. A grande sacada é essa. A similaridade, a relação entre as palavras, não é uma força que a gente precisa calcular. Não, é pura e simplesmente uma questão de geometria. É uma consequência do lugar que cada palavra ocupa nesse espaço. E dá uma olhada nessa tabela, porque isso aqui é impressionante. Isso não é uma metáfora, não é uma analogia bonitinha. É um paralelo matemático, um para um. Para Einstein, a matéria diz como o espaço-tempo tem que se curvar. Para IA, a semântica, o significado, diz como o espaço dos vetores tem que se organizar. Os planetas seguem as geodésicas. A busca por uma palavra também segue. É a mesmíssima lógica, o mesmo princípio em ação nos dois mundos. Ok, beleza. A teoria é incrível, fascinante. Mas e na prática?
Funciona mesmo? Vamos dar uma olhada nos resultados absurdos que essa ideia vinda lá de 1915 está gerando hoje. Então, como é que o processo funciona? É bem direto. Passo 1. A frase vira aquele vetor gigante de 768 números. Passo 2. Uma rede neural entra em ação e, tipo um compressor superpotente, espreme tudo isso em apenas 32 números. E o passo 3, o grande finale, esse vetorzinho super compacto é projetado, colocado no lugar exato dele dentro daquele espaço hiperbólico. E qual o resultado disso tudo? Bom, esse gráfico aqui fala por si só. A gente sai de um modelo com 768 dimensões, que é pesado, é lento, é caro, para um modelo com míseras 32. A redução é brutal. Certo, mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Ok, ficou menor, mas e a qualidade? Perdeu muito? Olha só os números. O modelo padrão, o gigante, tem uma nota de qualidade de 0,834. O nosso modelo hiperbólico, o pequenininho, 0,812. A diferença é mínima, é praticamente o mesmo desempenho. Então, resumindo a ópera, a gente tem um modelo 24 vezes menor, com uma perda de qualidade de só 2%. Gente, isso não é só uma melhoria incremental, isso é uma verdadeira revolução em eficiência. E por que isso é tão importante? O que isso muda na prática? Significa ter busca semântica, busca inteligente, rodando direto no celular, sem precisar de internet. Significa que o seu relógio, o seu carro, qualquer aparelho pequeno pode ter uma IA superpoderosa dentro dele. E mais, significa que startups e desenvolvedores menores podem ter acesso a um poder de busca que antes era exclusividade das Big Techs. No fim do dia, a democratização da IA de ponta. E para fechar, a conclusão disso tudo é quase poética, né? A mesma matemática que o Einstein usou para descrever o balé do cosmos, a dança das galáxias, é a que a gente está usando agora para entender a estrutura da nossa própria linguagem. O universo e as palavras, no fundo, falam a mesma língua. E essa língua é a matemática, é a geometria do espaço curvo.